Aí comprei aqui, é 1 hectare que eu tenho aqui, hoje onde eu moro. Mas quando eu trabalhava com meus pais, antes a gente tinha uma área maior, né? A gente já tinha um campo um pouco maior e eu sempre plantei terra arrendada, né? Então onde eu sempre lidava era plantando em terra arrendada, um pouquinho das nossas e mais era terra que a gente plantava em terra arrendada. Eu já era associado ao sindicato dos trabalhadores rurais um tempo, aí eu participava da diretoria, daí depois eu fiquei em torno de 10, 12 anos, 13 anos, eu fiquei na diretoria do sindicato, né? Diretoria efetiva, daí ficava lá dentro, a gente cuidava, plantava alguma coisinha, mas daí eu fiquei mais 13 anos mais dentro, trabalhando como diretor do sindicato. Aí depois eu saí, quando eu saí, e aí em 2013, quando eu saí, aí eu voltei para, daí eu fiquei, aí comecei mais a trabalhar nessa minha área aqui, mais envolvido com a plantação de... Então você iniciou com arroz, né? Aí hoje, É, qual é o cultivo? aí aí eu lidava, a gente criava um gadinho, lidava com arroz, aí a gente plantava umas áreas um pouquinho maior, né? E o que a gente fazia. Aí depois, no passar do tempo... E esses produtos orgânicos, como que era, como que você fazia o solo, a preparação do solo? Essa área aqui, onde tinha aqui, daí ela já era mais, era campo, né, que tinha aqui. Uma área de campo, tinha um gadinho e tal. Daí eu arrendava também do lado e tinha essa área aqui. Eu nunca tive área própria minha, eu nunca tive área grande, sempre áreazinha pequena, então eu lidava muito com terra arrendada, né? Aí como eu trabalhei mais com uma questão dos hortigranjeiros, mas nessa linha aí, e isso é uma área que não demanda de área grande, né, pra gente poder trabalhar com área pequena, aí eu comecei a preparar a terra aqui, daí fui fazendo, né, com acompanhamento do pessoal que estava dando, né, do pessoal da gente participar de bastante curso, com os técnicos de agricultura orgânica, né, que ele trabalhava e a gente começou a desenvolver. Aí, né, a fazer a adubação verde, nessa linha, né, começar a trabalhar uma terra. A minha aqui é uma área de área baixa, área de várzea, que ela não é tão apropriada para hortigranjeira, né, porque no inverno ela é muito molhada, chove muito, aí acumula muita água e verdura ela não quer. A verdura ela quer que você irrigue ela, ela não quer chuva em excesso, e aí como um chão baixo dá excesso de chuva. Esse ano foi o ano que eu tive problema. Ano passado produziu beleza, não foi um inverno muito chuvoso, esse ano já choveu, já não desenvolveu nada daquilo que eu queria. Então tem um problema desse, né? E como você faz para armazenar, assim, depois da colheita? Porque assim, ó, o que eu trabalho aqui, que é o que eu produzo e que eu trabalho, eu vendo para merenda escolar, para alimentação escolar, que é o que eu vendo, né? Então eu trabalho, a minha plantação é para subsistência, que a gente tem, né? Que daí todo um pouquinho de cada coisa. E o que eu tenho contato mesmo hoje com a alimentação escolar, que é a escola da rede municipal, é repolho, né? E ovos. Então são esses dois que eu trabalho, que eu vendo. Então são produtos assim, que não chegam a ser armazenado, porque o repolho a gente trabalha já escalonado, né? Vai plantando escalonado e vai colhendo e vai entregando. Ovos também, né? Porque a gente vai colhendo e vai vendendo, já tem tudo. Porque a alimentação escolar a gente já faz só para o consumo mesmo. Tem alguém que te ajuda no cultivo? Não, ou só você aqui mesmo? em casa é só eu e a esposa, que ela aí já ajuda quando a gente... Na leitura da paisagem em si, eu queria saber se tem algum... Acho que não deve ter nenhuma dificuldade no caso de disponibilidade de água para produção, né? Não tem nenhuma dificuldade. Aqui a questão da água aqui para nós aqui não seja um problema, né? Porque assim... Por ser menor, uma área pequena, eu tenho algum reservatóriozinho de água que eu aproveito da chuva, né? Que eu faço aproveitamento de chuva, né? A água dos telhados ali que eu tenho, que eu uso quando chove, a água da própria chuva, então eu já tenho um reservatório para fazer isso aí, né? E ela, então assim, a chuva, a água não chega a ser um problema. Para mim é o excesso que me dá um problema. É o excesso. É o excesso de chuva no inverno. Porque na realidade no verão, nós aqui, a nossa região aqui, o pessoal, todo mundo, a produção de verduras aqui, hortigranjeira aqui é um problema. Por causa do nosso clima, nosso sol aqui ele é muito quente, né? E aí então o sistema de abafamento que dá, né, que para a verdura, ela esquenta muito e ela não se recupera de noite. Então o que o pessoal faz aqui? O pessoal vai tudo para a serra, né? Então lá na serra ela se recupera, então ela dá um período para se recuperar para enfrentar. E nós aqui não, aí dá esse abafamento de dia, de noite permanece quente, ela recupera, o que acontece lá? Então se termina, outro tem que usar sombrite para fazer irrigação, e sombrite assim mesmo, sombrite com irrigação, ela desenvolve muita doença, porque é um problema também.
ela nunca esfria aquilo ali, então também então é complicado no verão, então o pessoal sempre já procura uma outra, se planta um outro tipo de produto, é feijão, é milho, que se adapta a plantas do verão mesmo, né? Porque o hortigranjeiro ele é mais de inverno, né? E você costuma trocar, tipo assim, plantou repolho, nesse mesmo solo, fazer um outro cultivo ou não? Aí depois vocês vão ver ali que a gente faz, né? Então eu planto repolho, aí eu tiro o repolho, ou eu planto pepino, ou planto tomate, ou ele faz uma rotação de cultura boa. E aí a gente também aí no inverno também faz alguma coisa com alguns outros produtos de ervilhar, com alguma coisa também que ajuda no solo. O senhor já teve problema também com pragas? Isso todo mundo tem, né? Hoje eu tenho um repolho ali que eu estava tentando, né? Mas por falta de chuva, então vocês vão chegar ali e não vão achar eles. Vai ter que achar, eles estão tudo no meio, a planta estão tudo mais alto, porque que é para ver se eles conseguem desenvolver agora no verão, já tem problema por causa do sol, então eu tenho que deixar para a umidade segurar e a sombra das outras plantas que tem, ajudar ele para o sol não bater em cima. Planta aí na média 3.000, 3.500 pés de repolho, né, que eu planto. E esse ano, olha, se eu for aproveitar aí, tanto é que o meu contrato que eu tinha aí para 2.000 e poucos quilos de repolho, eu não vou conseguir cumprir porque, né, já teve por causa disso aí, né. De manejo, também se tu quiser falar alguma coisa sobre. A questão do manejo que a gente usa aqui, uma das coisas são essa rotação de cultura, que isso ajuda muito, né? Fertilizante, o próprio esterco de galinha, né? Ou esterco de gado, que tu usa, te pega, prepara uma calda, bota a ferver, extrai todos os nutrientes que ele tem naquilo ali, ele ferve, vai extraindo e fica na água. Aí tu pega aquele líquido, aquela água ali, com todo aquilo ali, tu invasa e depois tu mistura na água de novo, pulveriza, fazer repelente, né? Que é pegar folhas de cinamomo, né? Tem muita aí folhas de cinamomo, pimenta, essas pimentas bem ardidas, pimenta dedo de moça, pimenta assim. Uso cinamomo, pimenta, alho, essas coisas assim que são repelente. E a gente coloca tudo dentro de um liquidificador. Aí tu bota um pouquinho de fixador, que seja um óleo, que seja uma farinha de trigo, alguma coisa para fixar na folha depois. Tu bate tudo ali, depois mistura tudo, depois dilui um percentual na água e pulveriza. Então, quer dizer, se os insetos eles vão chegar ali, eles vão sentir aquele ardido e eles vão sair. A planta ela precisa de ter o ciclo dela. Você tem que plantar ela e ela tem que ter dentro daquele ciclo, ela tem que desenvolver todas as etapas dela. Se ela atrasa, ela nunca mais se recupera. Meu nome é Marcelo Terra Peixoto, eu tenho 49 anos, sou residente aqui de Santo Antônio da Patrulha e a propriedade que nós temos, que vocês têm interesse, é em mostardas. E como é que começou a história da sua propriedade, de onde ela surgiu? Meu avô, né, ele adquiriu a primeira propriedade dele, não sei se precisar o ano, mas na época que ele adquiriu, nós trabalhava muito lá, era pecuária. E ele sempre trabalhou com pecuária. Depois, quando veio os filhos, né, um dos filhos começou a trabalhar com arroz, num determinado período. E depois que meu avô faleceu, então eram 7 filhos, né? E cada um ficou com uma área de em torno de 500 hectares. E alguns começaram a trabalhar então não só com a pecuária, mas também com o cultivo de arroz. Como que é o terreno da propriedade? A propriedade ela é muito plana, né? O município inteiro de Mostardas é um município plano. Ele são várzeas, né? 50% da propriedade é várzea e a outra parte que é um pouco mais elevada, mas também toda ela é área de cultivo, né? Você tem quantas pessoas que trabalham na propriedade? Trabalham 5 pessoas. Eu tenho hoje lá na propriedade um sócio, que é o meu irmão. A gente faz esse trabalho em conjunto, né? Ele mais dentro da propriedade e eu administrando com ele mais fora da propriedade. Na sua propriedade, como que ela é dividida? Assim, tem alguma área de hidrografia, assim, tem algum rio? Não, Mostardas é um município ele é bem interessante porque ele fica entre o mar
e a Lagoa dos Patos, né? Então, o campo que nós temos, na verdade são 2, ele é repartido entre a estrada que divide, né, essa distância entre o mar e a lagoa. Bom, assim, recursos assim hídricos. Sim, sim. Tanto num campo tu tem a Lagoa dos Patos, né, com água, e no outro campo, que a gente sempre chama de campo de cima, a gente também tem umas lagoas que são de água doce, que até por sinal são poucas as regiões que tem lagoa de água doce próximo ao mar, né? Então a gente tem esse benefício hoje de poder usar essa água à disposição desse campo também, que fica do lado do mar. As divisões hoje, né, como a gente trabalha com a pecuária, a soja e o arroz, né, essas 3 acabam se ajudando, né, e se dividindo, porque tu vai tirando o arroz e vai colocando a soja. Depois tu tira a soja, tu faz uma pastagem de azevém e tu entra com a pecuária. Então tu vai fazendo um ciclo dentro dessa área. Até para que tu consiga hoje a poder ter um solo mais limpo, né? De erva daninha, né? Então tu vai mudando de arroz para soja e intercalando para deixar sempre a terra coberta, né? Não deixar ela desprovida, né, no tempo. Então tu já sai da soja, já coloca uma aveia ou um azevém em cima, tu já cria uma cobertura de novo para ela. E se faz algum tratamento com esses grãos? Como? A soja hoje, praticamente toda ou comercializada instantaneamente ou armazenada em armazéns em Rio Grande, porque a gente tem essa proximidade do porto, né? Na verdade não é um tratamento, né? O que tu faz é uma secagem. Ah, uma secagem. Tu tem que secar ele para deixar ele apto à comercialização. E eles são armazenados em silos? Como Silos. Em silos. Na nossa sede lá, o que a gente tem é silo secador. E hoje se comercializa em quais municípios aqui? Não, o comércio de arroz hoje ele é muito amplo, né? Tanto a gente pode comercializar aqui na nossa região, aqui que tem bastante indústria, ou pode ser vendido em grão e ser transportado para o Mato Grosso, para São Paulo e ser beneficiado lá também. O problema ambiental que atinge a tua produção? Praticamente zero o problema ambiental da gente. Existe uma situação assim, que eu acho que é até uma inversão. Acho que a gente faz um trabalho de preservação muito grande. O fato da rotatividade do ciclo é uma forma de preservar. Tu não está tirando sempre o mesmo nutriente que tu vai plantar 30 anos o mesmo produto e vai tirar do solo 30 anos o mesmo nutriente. Bom, mas a gente também trabalha com acompanhamento, tanto na área de arroz, quanto na área de soja e também na área de pecuária, com o Senar, que o pessoal nos dá toda uma atenção e uma orientação, né, para que as coisas não ocorram de maneira errada. Então, qualquer aplicação que seja feita hoje dentro da propriedade, existe um agrônomo ou existe um técnico responsável assinando e indicando o produto. Então, assim, a dose do produto é uma dose dentro de um padrão que tu não vai correr nenhum tipo de risco. Hoje, dentro das propriedades, né, existe um controle muito grande da própria FEPAM, né, que são órgãos que acompanham a gente, até porque assim, tu vai colocar água na lavoura, por exemplo. Começa que tu tem que ter outorga. A outorga é uma licença para que tu possa extrair essa água. Tu tem a FEPAM, que é um órgão que fiscaliza a transposição dessa água para onde ela vai passar, se ela não vai causar nenhum dano, né? Para te ter essas licenças todas, a tua propriedade é fiscalizada. Por exemplo, aonde fica armazenada as embalagens vazias, elas têm que ser embaladas no lugar apropriado. Aonde vai ficar armazenado o produto a ser usado, né? Tem outra especificação, com bacia de contenção. O óleo que tu vai usar nas máquinas, combustível, ele também fica colocado no ambiente
que tenha proteção caso tenha algum vazamento. A lavagem das máquinas, elas têm que ter piso e destino para aquele óleo para ser filtrado antes de ir para o solo. Então, hoje, as propriedades que são que trabalham dessa forma, elas não levam para o meio ambiente nenhum tipo de dano, né? Então, a propriedade rural hoje, elas estão sendo administradas como empresa. Hoje são realmente muito rigorosos. Você costuma fazer regularmente assim a análise, algum tipo de análise no solo? Essa análise é anual, né? A gente hoje usa a faculdade, a URGS, né? Eles têm um laboratório muito bom e a gente usa porque todo ano tu faz correção de solo. São calcários, gesso, tudo, né? Se tu quer ter uma produtividade, tu tem que oferecer para o solo ou melhor, para a planta, a necessidade dela, né? Uma outra situação que a gente já está há 3 anos fazendo também é oferecendo uma área dentro da propriedade para as empresas fazerem testes de semente. E quais testes que estão sendo realizados Hoje. Os testes que a gente faz lá é de produtividade, né? É de adaptação para o clima que a gente tem aqui, né? E para ver qual dessas sementes, né, que dão um resultado para a gente melhor, né? Então essa é uma vantagem que a propriedade oferece, de estar ciente do que tem de mais novo no mercado, né? Algumas dessas sementes são transgênicas? Assim, são modificadas geneticamente? Hoje a maioria das sementes são modificadas, né? É uma necessidade de adaptação para que tu tenha produtividade até pela competitividade do próprio custo, né? E olhando agora para sua propriedade, se há algum tipo de dificuldade, qual seria ela? A dificuldade na Assim, propriedade hoje? Eu acho que a dificuldade maior das propriedades, não só na minha, como qualquer outra, é o custo, né? É não ter uma garantia de preço mínimo pelo governo, né? O governo deveria, pelo menos, ver o custo estimado da produtividade do ano, né? Jogar pelo menos 10%, porque acho que todo mundo tem que ter o direito de ter lucro, Claro. E garantir um preço mínimo. Seca é uma injustiça com a gente, o excesso de chuva também, né? Então, quando a gente fala em trabalho, tu consegue administrar. Quando tu fala em comercialização, vamos dizer, também, né? Mas quando tu fala de clima, né? Então já tem o clima contra a gente deveria pelo menos ter o direito de ter um preço mínimo garantido, né?